Olá, tudo bem? Sou a professora Nandeara, trabalho na Rede Municipal de Palmas de Ensino. Hoje estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Estou junto com vocês nessa nova jornada para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Antes da gente iniciar nossas atividades de hoje, gostaria de lembrar vocês mais uma vez sobre a importância de manter o material organizado para vocês fazerem anotações das aulas e o espaço físico adequado, sem muito barulho, sem muita conversa, para que vocês tenham um melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Certinho? Nessa quinzena, nós estamos trabalhando com o gênero textual, poema visual ou poema concreto. Nas aulas anteriores já vimos vários poemas. Na aula passada, que foi a nossa 5ª aula, nós vimos o poema Urgente, de Sérgio Caparelli. Fizemos uma leitura, interpretação, a análise linguística de algumas palavras, quanto ao número de sílaba, a sílaba tônica da palavra. Hoje nós vamos dar continuidade com o texto de Sérgio Caparelli, Urgente, só que nós vamos agora a outra análise. As palavras que aparecem como verbo, adjetivo, advérbio de tempo e pronome pessoal. Vamos começar? Mas antes da gente ir direto para a atividade, vamos relembrar um pouquinho cada uma dessas atividades, do que seria esse verbo? Quem lembra o que é verbo, o que é advérbio? Vamos lá? Vamos juntos? Verbo. O que são os verbos? São as palavras que indicam ação, estado, processos ou fenômenos da natureza. Ou seja, palavras que indicam acontecimentos representados no tempo. Nós temos a ação, que é correr, andar, subir. O estado, ficar, ser. Fenômeno, chover, ventar, amanhecer. Ocorrência, algo que ocorreu, nascer, passar, ocorrer. E o desejo, querer, desejar, almejar. Então, o verbo são as palavras que indicam essas ações ou estados. Nós temos aí elas divididas em 5. Uma ação, que é algo que a gente faz, uma ação, correr, andar. Um estado, como está, como eu estou. O fenômeno, geralmente relacionado à natureza, chover, ventar. As ocorrências, o que ocorreu, um acontecimento, nascer, por exemplo. E um desejo, o meu desejo de querer, certinho? Vamos dar continuidade. Quando eu falo de verbo, eu logo tenho que pensar que o verbo tem o seu tempo verbal, que ele pode ser no presente, no passado ou pretérito, ou no futuro. No presente é o de agora, o que está acontecendo. No passado, o pretérito é o que já aconteceu. E no futuro é o que ainda vai acontecer. Vamos a um exemplo. A menina anda de bicicleta. É presente, eu estou vendo, ela está andando. No passado, ou pretérito, a menina andou de bicicleta. E no futuro, a menina andará de bicicleta. Aí nós temos o verbo andar, que é uma ação, andar. O verbo andar no infinitivo, não posso esquecer. Andar é o verbo no infinitivo. É o principal, é o verbo principal da palavra. E esse verbo eu posso conjugar ele no presente, passado ou futuro. Continuando. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os adjetivos. Eu tenho certeza que vocês já sabem o que é adjetivos. Já estudaram bastante. Vamos só relembrar. O que seria adjetivos? São aquelas palavras que caracterizam o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição e etc. Então, adjetivo é uma palavra que acompanha
o substantivo, caracterizando ele, dando uma qualidade a ele, por exemplo. Nós temos aí alguns exemplos. O homem bom. O sujeito é o homem, é a pessoa, é o substantivo. O homem bom é a qualidade dele. Então, o homem bom. A palavra bom é a qualidade do homem. Menino traquina. Menino é o substantivo. É de quem eu estou falando? Traquina é um defeito. Ele é custoso, é bagunceiro. Então, menino traquino, o traquino é um defeito, que é um adjetivo que a gente costuma usar. Moça feliz. Moça é o substantivo? É de quem que eu estou falando? Feliz é o estado, é como que ela está. Então, feliz é um adjetivo. Eu estou associando essa palavra para caracterizar aquela pessoa. Família rica é uma condição daquela família. Ela é rica. Então, nós temos aí o substantivo é a família e o adjetivo que está acompanhando é a palavra rica, que é uma condição. Então, recapitulando, quando eu falo em adjetivo, eu falo de uma palavra que caracteriza o substantivo. Ele está ali para acompanhar, para classificar como que é aquele substantivo. Certinho? Agora nós vamos para os advérbios. É uma palavra invariável que funciona como um modificador do verbo. Ele vai estar próximo ao verbo e ele vai modificar a intenção do verbo. Dormir pouco é um exemplo. Dormir é o verbo. Pouco é o advérbio. Está dizendo que ele dormiu pouco. O pouco é um advérbio. E um adjetivo também, né? Porque está falando como que ele dormiu, né? Então, esse pouco ele está sendo utilizado como advérbio e como adjetivo. Muito bom é outro advérbio. Muito bom. Eu estou dizendo que algo foi bom, bom duas vezes. Foi muito bom. Eu intensifiquei que eu gostei, que eu achei muito bom. Então, o muito é um advérbio de intensidade. Outro advérbio. Deveras, astuciosamente. Deveras é de verdade, né? Está afirmando que ele é astucioso. Então, aí nós temos alguns exemplos de advérbio. O advérbio, ele pode ser classificado de vários tipos. O primeiro, advérbio de modo, que é o bem, mal, assim, melhor, pior. É o modo que apresenta. Então, nós temos advérbio de modo. E o advérbio de intensidade é aquele que eu vou intensificar o meu verbo. Vou dizer que realmente é daquele jeito. Muito, demais, pouco ou tão. Também um advérbio de intensidade. Nós temos também o advérbio de lugar. É porque eu não escrevo o nome do lugar. Então, o que eu digo? Ali, aqui, acolá, cá, lá. Então, são palavras que eu vou dizer um lugar sem colocar o nome específico daquele lugar. Então, essas pequenas palavras são chamadas de advérbios. Advérbio de lugar. Nós temos também o advérbio de tempo, que é o que eu não digo específico, mas uso essa palavra para indicar o tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã. Eu não disse quarta-feira, eu disse amanhã. Então, uma palavra que indica tempo, que nós chamamos de advérbio de tempo. Advérbio de negação. A palavra já diz, né? Negação, lembra o quê? Não, nem, tampouco, nunca e jamais. São palavras que eu vou negar o que está acontecendo, negar o acontecimento, né? Advérbio de afirmação. Essa também é fácil, né? Eu vou afirmar, vou concordar. Que palavras que eu uso para isso? Sim, deveras, certo, efetivamente. Então, eu estou dando certeza, eu estou afirmando que é. Então, nós chamamos de advérbio de afirmação. Muito bem.
E advérbio de dúvida? São as palavrinhas que a gente usa para expressar as nossas dúvidas. Possivelmente, provavelmente, porventura, talvez. Então, nós temos um grupo de palavras que auxiliam o verbo para dizer em que ocasião ele está sendo utilizado. De lugar, de tempo, afirmação, dúvida e outros. Certinho? Vamos continuar com a nossa aula. Nós já vimos sobre verbo, adjetivo e advérbios. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes pessoais. Eu tenho certeza que vocês já sabem o que é pronome pessoal. Vamos conhecê-los. São aquelas palavras que substituem o substantivo. Em vez de eu colocar o nome da pessoa, de quem que eu estou falando, em vez de eu colocar o nome daquele objeto, eu posso usar os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela. Ou nós, vós, eles e elas. Quando eu estou escrevendo um texto, por exemplo, se eu falei Maria foi à feira e comprou maçã, sua mãe não gostou. Aí eu vou repetir a palavra Maria de novo. Maria foi à feira, sua mãe não gostou e Maria voltou na feira para trocar. Não precisa usar a palavra Maria duas vezes. Eu posso usar um pronome. Maria foi à feira, comprou a melancia. Como sua mãe não gostou, ela precisou voltar na feira. Então não precisa, os pronomes existem para a gente substituir o nome de um substantivo. Vamos dar um exemplo aí rapidinho. João foi à feira para comprar morango, mas ele não encontrou. Precisava eu repetir a palavra João duas vezes? Não precisa, vai ficar repetitiva a minha frase. Então eu posso usar um pronome pessoal. Nesse caso eu usei o pronome ele. João e ele é a mesma pessoa. Bom, nós acabamos de observar algumas classes gramaticais: verbo, adjetivo, advérbio e pronome pessoal. Vamos agora observar cada um deles dentro do texto urgente, lá de Sérgio Caparelli, que a gente viu na aula passada. Vamos lá comigo. Primeiro, os verbos que aparecem no texto no tempo presente. Nós temos aí dois exemplos. A polícia não acredita em acidente. A primeira frase. A polícia não acredita. A palavra acredita é um verbo, está no tempo presente. Então, a primeira frase, a polícia não acredita em acidente. Temos o verbo acredita. Eu acredito, você acredita. Está no tempo presente. Segunda frase. Os meteorologistas, os poetas, os passarinhos choram inconsoláveis. Qual é o verbo nessa frase? Choram. Estão no tempo presente, é o que está acontecendo, eles estão chorando naquele momento. Se fosse passado, chorou. Se fosse no futuro, se fosse para prever o que ia acontecer, né? Iria chorar. Então, eles choraram passado. Mas como é naquele momento, está acontecendo, eles choram inconsoláveis. Então, nós temos dois verbos presentes nesse texto. Os adjetivos. Será quais são os adjetivos que aparecem nas frases? Lembrando que o adjetivo são aquelas palavras que caracterizam o substantivo. Então vamos lá. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo direito do Cristo Redentor. Nós temos aí dois adjetivos nessa frase. Gota de orvalho. O de orvalho é o adjetivo. Adjetivo de quem? Da gota, que poderia ser gota de outra coisa. Então, é gota de orvalho. O de orvalho é o adjetivo. Caiu às 8 horas do dedo direito do Cristo Redentor. A palavra direito também é um adjetivo. Adjetivo de quem? Do dedo. Poderia ser o esquerdo,
né? O mindinho. Então, direito é uma característica de qual dedo que a gotinha caiu. Então, nessa frase, nós temos 2 adjetivos. Próxima frase. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choraram inconsoláveis. Qual é o adjetivo que aparece aí? A palavra inconsoláveis. Ou seja, choraram muito. Não estava acreditando no que estava acontecendo. Não estava conseguindo se conformar com o ocorrido. Então, essa palavra inconsolável é um adjetivo da maneira que eles choraram. E advérbio? Lembra dos advérbios? São aquelas palavrinhas que caracterizam tempo, lugar, né? A ação que foi, o que ocorreu. Então, nós temos advérbio de tempo nesse texto. Olha a frase. Uma gota de orvalho caiu hoje, às 8 horas, do dedo direito do Cristo Redentor. Qual é o advérbio de tempo que aparece? Qual palavrinha que está indicando o tempo? Uma gota? Orvalho? Hoje. A palavra hoje está indicando o tempo que ocorreu, quando que ocorreu aquele acontecimento, né? Então, a palavra hoje é um advérbio de tempo. Pronome pessoal. Lembra dos pronomes? São aquelas palavrinhas que eu posso substituir pelo nome. Ela se evaporou na metade do caminho. Qual é o pronome pessoal que aparece nessa frase? Ela. E esse ela está se referindo a quem? Ela quem? A polícia? O poeta? O passarinho? O Cristo Redentor? Ou a gota? A gota, muito bem. Ela se evaporou. Quem se evaporou? A gota. Então, aí nós temos um pronome pessoal nessa frase. E vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que a gente estudou hoje? Hoje nós vimos sobre verbo, que os verbos são ações, fenômenos da natureza, acontecimentos. Esses verbos eles podem ser classificados em presente, passado ou pretérito e futuro. Todo verbo ele tem o seu infinitivo, que é aquela palavra principal, o verbo inicial. Do infinitivo é que eu posso conjugar presente, passado, futuro. Vimos sobre adjetivos. O que são adjetivos? São aquelas palavras que caracterizam o substantivo, que diz como que ele está, como que ele é, se é grande, se é pequeno, se é bonito, se é feio, se é largo, se é fino, está caracterizando como que ele é. O advérbio são aquelas palavrinhas que vão indicar tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, que são essas palavrinhas hoje, amanhã, aqui, acolá, daí por diante. E por último, a gente viu sobre pronomes pessoais, que são aquelas palavrinhas que eu posso substituir o substantivo. Em vez de eu colocar o nome da pessoa 2 vezes numa frase, eu posso usar o pronome pessoal. Ele, ela. E se for mais de um, eles, elas. E daí por diante. Certinho? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E não esqueçam, aproveite o tempo, estudem bastante. As nossas atividades, as nossas aulas estão todas disponíveis para vocês na nossa plataforma Palma Home School. Um grande abraço e até a próxima aula.